Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço neste canal do YouTube, né? Estou gravando aqui diretamente da minha nova casa, agora como uma mulher casada. Gente, que coisa engraçada, né? E se vocês escutarem um eco, é porque eu tô na sala e ela está praticamente vazia, a gente ainda não tem muitos móveis na casa, porque estamos ainda no processo de elaborar o nosso projeto, né? Mas, enfim, eu vim trazer um vídeo bem legal aqui para o YouTube para marcar uma nova fase da minha vida, uma fase que vai impactar positivamente a minha produção de conteúdo. E eu queria muito compartilhar isso com vocês de uma forma mais extensa, por isso que eu tô trazendo aqui para o YouTube esse vídeo, né? E eu vou ficar muito feliz se você assistir esse vídeo até o final e também deixar aqui o seu comentário, né? Se inscrever no meu canal, porque é um vídeo realmente muito importante para mim. Sei que talvez para algumas pessoas que estão assistindo é um vídeo meio, ok, mas para mim realmente marca um novo início da minha vida, assim. Então, é isso. Bom, gente, então vamos direto ao ponto. Tô fazendo esse vídeo para compartilhar que eu tô passando por uma transição de carreira, então eu tô dando uma pausa no meu trabalho como social media para focar 100% do meu tempo no meu trabalho como influenciadora, né? Como produtora de conteúdo digital para as minhas redes, para as minhas plataformas. E eu tô muito feliz em compartilhar isso com vocês. Foi uma dúvida que eu carreguei por muitos anos, né? Se eu deixava um para focar 100% do meu tempo em outro. E agora eu finalmente decidi e quis trazer aqui para o YouTube para deixar registrado esse novo momento na minha vida. Então nesse vídeo eu quero trazer um pouco da minha história mesmo, né? Da minha trajetória nas redes sociais, tanto como social media, tanto quanto influenciadora. E vou deixar aqui também algumas imagens para vocês verem, né, como foi todo esse processo para mim. Bom, então eu sempre fui uma criança muito criativa, né? Eu sou filha única, então eu nunca tive com quem brincar. Eu tinha que criar minhas próprias brincadeiras e tinha que sustentar isso, entendeu? Tinha que ser divertido do mesmo jeito, como se eu tivesse um irmão ou uma irmã. E sempre também fui muito comunicativa, muito agitada, extrovertida. E sempre gostei muito de câmera, de tirar foto. Eu lembro que eu morava num condomínio fechado, eu pegava os meus vizinhos com uma câmera digital pequenininha, tirava foto deles, trocava o fundo, trocava os objetos, né? Então eu sempre tive isso dentro de mim, assim, vou dizer assim, essa criatividade, né? E aí eu lembro que eu demorei muito para ter celular, redes sociais. Eu fui ter minha primeira rede social, que acho que foi MSN na época. Eu já devia ter 12 anos, 13 anos, quando os meus amigos já tinham desde os 10, assim, né? Então, meus pais tinham esse cuidado comigo. Então, eu demorei para ter redes sociais. Mas assim que eu tive um celular e eu pude baixar as minhas redes sociais, eu já comecei a produzir conteúdo. Então, na época que eu tinha 13 para 14 anos, tinha o Vine, né? Não sei quantos de vocês lembram do Vine, mas era uma rede social ali de vídeos curtos de 6 segundos. E o foco era muito em conteúdo de humor. E eu já fazia vídeo desde então. Naquela época não era comum você sair produzindo conteúdo, né? Então eu lembro que tinha pessoas que até me zoavam por isso, sabia? Mas eu não tava nem aí, gente. Eu postava mesmo, eu vou deixar uns vídeos aqui rodando. E postava o que tava na minha cabeça, criava uns roteiros e era isso. Aí na época eu cheguei à grande marca de 6 mil seguidores no Vine. Eu sei que hoje pode não ser tanto, mas pra época, no Vine, era muita coisa. E eu fiquei muito feliz, assim, né? Pra quem acompanhou, né? O Lucas Rangel cresceu no Vine, a Maju Trindade cresceu no Vine. Então, era uma rede social, assim, muito vista na época. Depois disso, o Vine acabou. Deletaram o aplicativo e puf, nunca mais ninguém ouviu falar. E aí eu migrei pro Snapchat. No Snapchat era uma rede social que não tinha muita abertura, você tinha os teus amigos ali, né, era a tua rede de amigos e era isso, não tinha muito como crescer dentro do Snapchat, mas mesmo assim lá estava eu produzindo conteúdos no Snapchat. E eu nunca tive vergonha, é impressionante assim, na verdade eu acho que hoje em dia eu tenho mais vergonha do que eu tinha quando eu comecei, porque eu realmente era muito desbocada, assim, postava o que dava na telha, assim, né? E aí depois o Snapchat também foi ficando meio abandonado e eu fui migrando os meus conteúdos para o Instagram. Na época, isso era o quê? 2016, 2017. Já postava também alguns vídeos, algumas fotos no Instagram. Na época o Instagram era muito de foto, né? Eu gostava muito de fazer umas fotos bonitas, colocar uns filtros.
Para quem não sabe, eu já fiz curso de fotografia, né? Teve uma época que eu queria ser fotógrafa, eu ganhei uma câmera de 15 anos dos meus pais. Fiz até aniversário de 15 anos eu já fiz, tá, gente? Na minha época de fotógrafa. Então eu tinha toda essa bagagem dentro de mim, né? Além de ter começado aí nessa época a fazer a faculdade de publicidade e propaganda, que também me ajudou muito nesse lado criativo, né? Mas enfim, voltando. Estava eu ali na época de 2016, 2017, produzindo conteúdo para o meu Instagram, bem como quando eu entrei na faculdade. E no segundo ano de faculdade, me surgiu a necessidade de trabalhar, né? Então eu queria trabalhar em alguma área para poder começar ali a minha carreira mesmo, né? E aí nessa época eu me inscrevi para uma vaga de um café, né? Que estava procurando uma social media aqui em Curitiba. Esse café era o Orna Café, das Irmãs Alcântara, que sempre foram produtoras de conteúdo, então elas eram muito conhecidas, são conhecidas aqui em Curitiba por serem produtoras de conteúdo há muitos anos. Então essa vaga, ela era muito requisitada, tinha muitas pessoas que queriam trabalhar como social media nesse café. E dentre tantos currículos ali, né, eu passei por um processo seletivo, eles me escolheram para trabalhar lá. E olha só que engraçado, uma coisa que eu nunca esqueço, que uma das coisas que fizeram eles me escolherem foi que o meu perfil do Instagram era todo lindo, todo arrumado. Eu nunca me esqueço que elas falaram isso, sabe? O meu Instagram era como se fosse uma vitrine, assim, as fotos eram muito bem organizadas, né? Então isso foi um diferencial ali na hora que elas foram me escolher. E ali eu trabalhei como social media por um ano, sempre produzindo uma coisa ou outra para o meu Instagram pessoal também, né? Mas eu lembro que nessa época o meu foco foi completamente para essa área de social media, porque eu falei, cara, tô começando agora, vou investir, vou conhecer pessoas e vou dar o meu melhor. E foi o que eu fiz. Bom, depois disso eu comecei a trabalhar na minha igreja, fiquei trabalhando lá por 1 ano e meio. Foi muito legal também essa experiência de trabalhar lá, porque eu peguei um Instagram da igreja praticamente do zero. Então a gente construiu coisas muito legais ali, né? A gente tinha uma equipe que trabalhava junto ali pro perfil do Instagram da igreja. Então foi um período muito bacana também. Quando foi 2019, eu ainda estava trabalhando na minha igreja, começou a viralizar o TikTok, né? Então a galera começou a produzir conteúdo pro TikTok e aí eu falei, não vou ficar de fora, né? Porque me deu uma oportunidade de produzir conteúdo e eu tava lá. Então baixei o TikTok e comecei a produzir vídeos pro TikTok também. Aí comecei a postar as minhas bobeiras de sempre, os meus vídeos engraçados, eu postava dancinha também, coisas aleatórias. E eu comecei a viralizar no TikTok. E aí, gente, eu comecei a crescer muito no TikTok. Bem nessa época, quando eu ainda estava trabalhando na igreja. E aí eu lembro que pessoas muito famosas começaram a reagir aos meus vídeos, comentar os meus vídeos, tipo assim, fazer dueto com os meus vídeos, né? Eu vou tentar achar aqui e deixar uns registros dessa época, porque eu cheguei a conhecer pessoas do meio, né, da produção de conteúdo naquela época que eu viralizei fazendo isso aqui com o meu olho, ó. Eu dançava no ritmo da música com os meus olhos piscando. E isso, tipo assim, parou a internet naquela época. Quando isso aconteceu, meu coração já começou a ficar dividido. Porque aí eu tinha meu trabalho como social media, mas estava crescendo nas redes sociais. Só que aí veio a pandemia, então não tinha muito o que fazer. Aí eu lembro que eu saí do meu trabalho na igreja e comecei a pegar os meus primeiros clientes como social media. Aí então meu trabalho ficou um pouco mais flexível porque eu trabalhava de casa, né? Então eu não precisava estar em um lugar fixo. E foi ali que eu comecei a produzir muito conteúdo. Então 2020 e 2021 foram os 2 anos assim que eu investi muito tempo nisso, porque eu tinha poucos clientes como social media e conseguia conciliar os dois. Também pela questão de ser pandemia, então eu ficava muito em casa, não tinha mais o que fazer e ficava ali gravando. O tempo foi passando e eu fui tentando conciliar as duas coisas, né? Meu trabalho como social media e meu trabalho como influenciadora. E eu confesso pra vocês que foi muito difícil pra mim, porque eu gostava muito das duas profissões, eu gosto muito das duas profissões. E eu cresci nas duas profissões, né, nesse tempo todo. Gente, passou 8 anos. Eu pisquei e passou 8 anos, entendeu? E eu tava nessa. Comecei a crescer ali a minha equipe como social media. E nesse meio tempo, né, de 2022 para 2025, até o ano passado, eu comecei a gastar muito mais energia na minha profissão como social media do que como influenciadora. Obviamente, porque eu tinha muito mais responsabilidade. Era um valor fixo mensal entrando, era uma equipe que estava ali trabalhando junto comigo, eram clientes grandes que exigiam de mim muito tempo e muita excelência. Então, a minha energia foi se concentrando tudo nisso.
Mas ao mesmo tempo, eu fazia também as minhas publis, eu tinha o meu público me assistindo, né? Tenho vocês aqui me assistindo. E isso foi dividindo o meu coração de uma forma que começou a me machucar. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu preciso me decidir, eu preciso parar e dedicar a minha vida para uma coisa só. Todo mundo fala, né, que quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você não faz nenhuma das duas com excelência. E era nesse caminho que eu estava indo. Só que era muito difícil para mim decidir, porque como eu falei, eu tinha clientes muito grandes, eu tinha um valor mensal fixo entrando, então eu tinha muitas dúvidas, né, sobre o que fazer. Bom, o tempo foi passando, isso começou a crescer dentro de mim, né, e a profissão de social media começou a demandar muito de tudo. De todo o meu tempo, de toda a minha sanidade mental, né? Porque quando você é dono de uma empresa, você não desliga daquilo, principalmente se essa empresa é trabalhando com redes sociais, né? Quem me assiste aqui, se você trabalha como social media, você sabe, você vai trabalhar sim nos finais de semana, você vai trabalhar sim no Natal, no Ano Novo, nem que seja para fazer um post. Ah, Ana Bia, mas é só um post, demora 3 minutos para você postar. Mas a tua cabeça não desliga. Você tá dentro daquilo o tempo todo e isso faz parte da profissão. E por muito tempo eu achei isso muito legal. Só que isso começou a me consumir. Não só pelo fato de realmente demandar muito, mas também pelo fato de que tinha outra coisa me incomodando no meu coração, que era minha outra profissão. Né? Então, o que passava pela minha cabeça? Eu pensava assim, cara, tem pessoas que gostam do meu conteúdo, tem pessoas que querem ver o que eu tô fazendo, querem saber sobre mim e pessoas que querem escutar aquilo que eu tenho para falar. E eu tô deixando elas de escanteio, deixando elas de canto para poder focar em outra área, o que eu também não estava errada, mas daí eu pensava, em algum momento eu vou precisar me decidir, em algum momento eu vou ter que deixar um para trás. E aí, ano passado, eu casei, né, 2025, casei com meu marido, maravilhoso, Pedro, e eu comecei a falar sobre isso com ele, abrir sobre isso com ele, sobre essa minha dúvida, né, e no começo desse ano, eu decidi. Ele falou assim, amor, você tem que fazer o que você quer, você tem que ser feliz, você tem que ir em busca dos teus sonhos. Ele me apoiou desde o início, minha família também. Nossa, gente, me deu até vontade de chorar agora, porque desde o começo, quando eu decidi isso, todas as pessoas importantes para mim me apoiaram, inclusive vocês, né, que me assistem. Então, foi um processo muito legal quando eu finalmente tomei essa decisão, sabe? Claro que aí foi toda uma questão ali de eu conversar com os meus clientes, né, e comunicar que eu estava saindo, comunicar que eu estava dando uma pausa. E quando eu falo que eu tô dando uma pausa, é porque eu penso assim, vai que não dá certo. Se também não der certo e eu quiser voltar para a profissão, tá tudo bem, entendeu? Eu volto, conquisto outros clientes de volta, produzo conteúdo para outras pessoas, eu tenho todas as ferramentas na minha mão, eu tenho esse know-how na minha cabeça, né, esse conhecimento todo. Então, tá tudo bem se um dia eu precisar voltar. Mas agora eu senti que era o momento para eu jogar tudo pro céu e falar assim, vou tentar. E é engraçado, porque se você pega a Ana Bia de 13 anos e você coloca ela de frente com a Ana Bia de 26, ela olharia e falaria assim, meu Deus, você tem tudo isso de seguidores, você já fez parceria com todas essas marcas, você já produziu esse tanto de conteúdo, meu Deus, que legal, sabe? Na vida, às vezes a gente vai se conformando com coisas que antigamente eram um sonho para nós, isso é muito estranho, né? É aquela coisa de a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Então, eu me vi olhando para mim mesma, com tudo que eu tenho hoje, com todas as pessoas que me acompanham, eu falei assim, eu não posso jogar isso fora, eu preciso aproveitar isso de alguma forma. Então, foi mais ou menos essa linha de raciocínio, assim, sabe? Eu não queria perder tudo isso aqui. Foi uma decisão difícil também pela parte financeira, né? Vou ser bem sincera com vocês, porque quando você trabalha como influenciadora, beleza, você fecha parcerias que têm um grande fluxo de dinheiro, mas é muito esporádico, né? Você não tem um valor mensal caindo na sua conta. E quando você tá começando a tua vida como casados, né? Isso pega, né? Mas eu falei assim, se não for agora, vai ser quando que eu vou fazer isso, né? Então, foi a decisão que eu tomei. Eu tô muito feliz. Gente, eu choro porque realmente é um sonho pra mim, sempre foi trabalhar com as redes sociais. Eu não sinto que o tempo que eu trabalhei como social media foi em vão, óbvio que não, porque por muito tempo eu também sonhei com isso, né? Eu sonhei em ter uma agência, em ter vários clientes, mas realmente o meu coração estava dividido e eu escolhi outro caminho e tá tudo bem, né? Eu acho que
A vida é sobre isso, é sobre a gente às vezes recalcular a rota e fazer aquilo que o nosso coração tá mandando, né? Enfim, gente, eu acho que é isso o vídeo. Eu tinha feito todo um roteiro aqui pra seguir, mas eu não consegui seguir ele. Eu tava, tipo assim, lendo ele, daí eu me embolava e daí eu recomeçava o vídeo. Então vai ser assim mesmo, mas eu queria agradecer, né, a todos vocês que me acompanham. Eu aprendi que nessa profissão você não pode se comparar, de maneira alguma. Não dá pra se comparar. Porque hoje em dia tem tantos influenciadores que acabou virando como uma profissão de médico, assim, né? Tem muitos médicos, você escolhe aquele que você mais gosta, que você mais se identifica. Então, para influenciador é a mesma forma, né? Não são todas as pessoas do Brasil que vão me assistir, mas são pessoas que gostam do meu conteúdo, que se identificam comigo, e eu acho isso muito legal. Então, obrigada por estarem aqui, né? Obrigada por acompanharem a minha trajetória. E é isso, tô muito feliz. Acompanhe meu canal do YouTube também, que eu quero trazer uns vídeos pra cá. Eu comprei uma câmera nova, quero postar sobre isso também, uma câmera pra fazer vlog. E agora eu não vou começar do zero, né? Porque eu já tenho os meus seguidores, já tenho o conteúdo que eu produzo, mas querendo ou não, meu fluxo de trabalho vai ser muito diferente. Então vai ser uma descoberta, vai ser muito legal descobrir isso com vocês, descobrir aquilo que vocês mais gostam de consumir. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não me segue, não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok. E é isso, gente. Um grande beijo.